Hello, everybody. How are you today? Are you fine? Are you okay? I hope so. We are going to start our lesson number 8, Final Review, Few Remarks. Bom, pessoal, estamos iniciando aqui a nossa última aula do bimestre. Eu passei até um teste que vai até o dia... Você tem um prazo para realizar esse teste até o dia 31, tá? 31/7, nessa sexta-feira agora. Se você não fizer, você vai ter alguma dificuldade, porque ele vale 2 pontos. Então, faça esse teste o quanto antes. Claro, que dê uma estudada para que você possa fazer um bom teste. Na aula de hoje, eu vou falar desse assunto que você já viu várias e várias vezes. Eu penso que você já está bem craque nisso. Vamos só fazer algumas observações acerca do uso aqui, tá? No caso do passado contínuo, passado simples, tá? 2 textos. Primeiro é o Bill's Day. Tá? Bill's Day. Eu vou ler aqui o texto em inglês e depois continua, né? Diz assim: It was Saturday. The sun was shining and many people were going to the park. Bill was there. He was riding his bike when he met his math teacher, Mistress Bells. She was running around the lake. There were some boys playing soccer. He also met his neighbor, Mr. Ford. He was doing some exercises. There were some kids eating popcorn and drinking soda. It was great. Muito bem. Esse texto aqui você vê que ele é recheado de passado simples e passado contínuo, né? Bill's Day. Primeiro, it was Saturday. Interessante aqui que você tem aqui o pronome it. Por que existe o pronome it aí? Ele não vai ser traduzido, na verdade, né? Ele não tem uma tradução para nós, porque para nós está subentendido, mas para a língua inglesa, para a estrutura da língua inglesa, você tem que identificar dentro de uma frase o sujeito, verbo, objeto. Para nós, o sujeito ele está, vamos dizer assim, subentendido, incluso às vezes. Por exemplo, a gente não fala isto era sábado, isto o dia, né? A gente pode falar era sábado já estava... O dia era sábado, mas a gente pode falar era sábado, que você vai entender perfeitamente. Mas na língua inglesa é necessário você ter uma espécie de identificação. E aí, no caso, coloca it, que é o pronome para objetos ou animais. Então, it was Saturday seria, né, o dia era sábado. Mas, literalmente, não dá assim para a gente traduzir muito bem, mas o mais próximo seria era sábado, tá? The sun was shining and many people were going to the park. O sol estava brilhando, e aí você tem um passado contínuo. And many people were, plural, going to the park. Were going. Ó, você tem o passado contínuo. Bill was there. Passado simples. O Bill estava ali. He was riding his bike when he met his math teacher. Interessante aqui, ó. Ele estava dirigindo a sua bicicleta quando ele encontrou com seu professor de matemática, sua professora de matemática, a senhorita Bells. Né? Então aqui você tem, você vê aqui que ele estava dirigindo a bicicleta dele, quando, ou seja, você tem 2 orações aqui, né? Você tem praticamente 2 orações aqui. Na primeira, ele estava dirigindo a bicicleta e na segunda, ele encontrou a professora de matemática dele, a senhorita Bells, tá? Então você tem aqui, é bem interessante, né? Você tem um when aqui, que complementa a frase. She was running around the lake. Ela estava correndo, né? Estava praticando exercício correndo ao redor, around the lake, do lago. Existe um lago no parque. There were some boys playing soccer. Havia alguns garotos jogando futebol. He also met his neighbor, Mr. Ford. Ele também encontrou com seu vizinho, Sr. Ford. He was doing some exercises. Ele estava fazendo alguns exercícios. There were some kids eating popcorn and drinking soda. Soda aqui seria refrigerante. Então, havia alguns garotos comendo pipoca e bebendo refrigerante. It was great. Foi ótimo, foi incrível. Né? Então, foi um dia que ele aproveitou bastante. Encontrou os professores, né? É bom quando você está passeando assim, você encontra um professor. Que emoção que é, né? Você chegar... vai correndo falar com o professor, né? Bom, e aí nós temos aqui o nosso segundo texto, que é o yesterday. Yesterday seria ontem, né? E começa assim: Yesterday I was at my best friend's house. Ontem eu estava na casa do meu melhor amigo.
We were talking, passado contínuo, we were talking about the summer vacation. Vamos dizer assim, estávamos conversando acerca das férias de verão. Last year, our summer vacation was amazing. We were really happy to talk about it. Ano passado, as nossas férias de verão foram ótimas, né? Traduzir assim, a gente traduz para o plural, né? Porque a gente fala férias, né? Mas aqui seria vacation, e vacation está no singular, por isso que está was amazing, ainda tem esse sentido aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado. We were really happy to talk about. Nós estávamos realmente felizes de conversar, né? Que foi algo que trouxe boas memórias. Yesterday, my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. Ontem, meu melhor amigo estava, passado simples, um pouco desapontado porque ele não poderia viajar. He has to stay at home on his vacation because his mother is sick. Ele tinha que ficar em casa por causa, nesse período de férias, porque a mãe dele estava doente. She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Bom, doente assim, né, porque sofreu um acidente. Ela foi atingida. She was hit by a car. Ela foi atingida por um carro. And the doctor said, e o doutor disse que o médico disse que ela precisa de alguém que tome conta tomasse conta dela, né? Yesterday it was very hot. And when I was at my best friend's house, we drank some cold soda. It was great. I love soda. Ontem foi um dia muito quente e quando eu estava na casa do meu melhor amigo, we drank, olha o drank, verbo aí no passado, simples, sem um to be. We drank, nós bebemos um pouco de refrigerante gelado, né? Soda. It was great. I love soda. My best friend's mother was there and she talked with us too. A mãe do meu melhor amigo estava lá e ela conversou conosco também. She said that when she was younger, she wasn't crazy about soda. She was crazy about wine. For her, wine was the best drink. Então, aqui no caso, a mãe dele aparece, do melhor amigo dele aparece aqui e fala assim, que quando ela era jovem, when she was younger, quando ela era jovem, she wasn't crazy about soda. Ela não era louca, né? Ela não gostava muito de refrigerante. She was crazy about wine. Ela era louca por vinho. Gostava de beber um vinho. Para ela, wine was the best drink. Né? Era a melhor bebida. Isso aí para ela, né? Yesterday was a good day because everything was fine. Né? Ontem foi um dia ótimo porque tudo, everything was fine. Então você vê aqui, né? Você tem que entender a relação do passado simples com o to be, sem o to be, e aqui você consegue pontuar algumas frases, tá? E também a questão do passado contínuo, né? Lembra, passado contínuo, às vezes quando você quer relacionar passado simples e passado contínuo, passado simples sem um to be, tá? Vai ter que ser sem um to be, no caso, e o passado, você vai estar descrevendo uma ação quando de repente outra aconteceu, né? E interrompeu a ação que você estava fazendo, como foi o caso do Bill. Bill estava passeando no parque quando ele encontrou, né? Ele estava andando de bicicleta quando ele encontrou a professora dele, a senhorita Bells. Bom, então, penso que deu para relembrar algumas coisas. Só note, observe, tente observar essa relação, passado simples, passado contínuo aqui no texto. Repara, né, que o passado contínuo e passado simples, você pode juntar essas duas orações com when, tá? Com quando. Se for while, que é enquanto, você vai falar de duas ações simultâneas. Pessoal, vimos muito isso. Eu penso que você vai conseguir tirar uma excelente nota na prova. Ok? Goodbye. Goodbye não, né? Bye bye. Thank you very much. See you next time. Bye. Me perdoem por eu ter colocado a Bianchi, em vez de ser English Class 8º ano, tinha colocado 7º ano, ok? I'm so sorry. Forgive me. Bye bye.